E aí, torcedor tricolor, beleza? São Paulo enfrenta hoje o Vasco da Gama no Morumbi, 21h30, né? Pela Copa do Brasil. É um dos jogos mais tradicionais do futebol brasileiro, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Independente da fase do Vasco, sempre é um grande clássico entre São Paulo e Vasco. Já fizeram até final de Campeonato Brasileiro, né? Em 89. Eles acabaram ganhando com aquele gol do Sorato no Morumbi, enfim. Mas hoje a situação é diferente, principalmente do Vasco, né? Que tá na segunda divisão, já não é a primeira vez, enfim, o Vasco vem passando uma crise financeira, crise política e acabou fazendo isso aí com o Vasco. Graças a Deus que a gente acabou trocando de presidente, querendo ou não, esse presidente melhorou bastante o São Paulo, né? Lógico que a gente espera ainda melhorar ainda mais o São Paulo, mas também não é de um dia para o outro. São 7 meses ainda que ele está no comando do São Paulo como presidente, então ainda tem muito para melhorar. Lógico que já trouxe patrocínio, esse ano já reforçou o time, que o ano passado não conseguiu reforçar. O ano passado a gente não teve nenhum reforço, porque o time estava endividado demais. Enfim, continua com bastante dívida, mas só de trazer patrocínio, enfim, essas coisas, conseguir vender um jogador ou outro, né? É lógico que o time de futebol dificilmente vai ficar sem dívida, né? Mas a gente espera que uma hora o São Paulo melhore de vez e comece a brigar lá em cima, né? Somente em relação a reforços, trazer jogadores de maior qualidade. Hoje, por exemplo, São Paulo não tem um centroavante. São Paulo tem três, não, tem centroavante, mas não tem nenhum de qualidade, né? Porque o Pablo, o Vitor Bueno e o Éder não estão agradando, não agradam ninguém, nenhum dos três. Enfim, isso aí acaba pesando bastante, beleza? Mas falando do jogo do São Paulo de hoje, o São Paulo tem as voltas hoje do Léo Pelé na zaga, né? Que estava suspenso contra o Flamengo, e hoje, pelo Campeonato Brasileiro, o Léo Pelé estava suspenso, e hoje na Copa do Brasil o Léo Pelé está de volta. Volta a zaga titular ali, deve formar com o Miranda e com o Arboleda, a defesa titular de São Paulo. São Paulo permanece com três zagueiros. Mas a notícia boa é que o Luciano está de volta. O Luciano deve ser relacionado hoje, pelo menos por enquanto a notícia que saiu é essa, que ele vai para o jogo de hoje, né? Deve ficar no banco, mas enfim, é uma opção para o segundo tempo. Dependendo aí se São Paulo precisar dele ou dar mais uma segurada para ele pro final de semana, enfim. Ou para a próxima quarta, mas vamos ver aí, depende como decorrer o jogo, né? Mas querendo ou não, tem que colocar o Luciano pelo menos aos poucos aí para ele poder ir ganhando ritmo, né? O Luan também tá de volta para ser relacionado, mas também é lógico que o Crespo, cara, ele define o time muito não em cima da hora. Assim, é difícil a gente dar uma opinião, né? Se vai pro jogo ou não. Mas pelo que saiu, principalmente no Globo Esporte, a escalação do São Paulo, é que o Luan também deve ficar no banco. O volante deve ser o Nestor. Enfim, mas é isso aí, é tudo, como é que fala? Tudo suposição. E o William, o tratorzão, né? O William, né? Um jogador que ainda também não agradou, também tá de volta, beleza? Então o São Paulo tem o retorno do Léo Pelé, do Luciano, do Luan e do William. São 4 reforços. Quem fica de fora ainda é o Daniel Alves, que está na seleção olímpica, e o Éder, que segue machucado. Então o Crespo tem praticamente aí todos os jogadores à disposição, com exceção do Éder e do Daniel Alves. Então tem um time forte, é um time mais forte do que o Vasco, é óbvio que sim, né? Tem mais time que o Vasco, então tem que ir bem. O Crespo, inclusive, nos jogos de mata-mata, ele costuma ir bem, né? Ele tá indo melhor em jogos de mata-mata do que no brasileiro, até porque no brasileiro a gente tá péssimo, né? 13 jogos, 11 pontos só, uma campanha ridícula, principalmente pelo elenco que o São Paulo tem. E o São Paulo tem mais elenco, por exemplo, que o Sport, que passou a gente no último final de semana. Então é complicado, né? Complicado o São Paulo ficar nessa situação no Campeonato Brasileiro. Mas hoje o foco é na Copa do Brasil, tem que vencer esse primeiro jogo. É lógico, o ideal seria o São Paulo vencer bem esse primeiro jogo, até para uma equipe mais tranquila para o segundo jogo contra o Vasco lá em São Januário, até porque o São Paulo no final de semana tem um clássico contra o Palmeiras, que é pelo Campeonato Brasileiro, né? Ainda não é pela Libertadores, enfim, mas a Libertadores está aí no dia 10. Então o ideal seria hoje o São Paulo fazer um bom jogo, um bom placar aí, de uns dois ou mais gols de diferença, para ir mais tranquilo pro jogo da volta. Mas isso é tudo na suposição. Primeiramente tem que tentar vencer, né? E esse é o primeiro passo. Porque se tentar ficar fazendo um gol antes de fazer o primeiro, não vai sair nunca. Beleza? Então, por mais que o Vasco esteja na segunda divisão, sempre vai ser difícil, cara. E querendo ou não, quando um time tá na segunda divisão, pega um time que tá na primeira, seja ele qual for, a motivação dos caras é mil vezes mais, cara, para jogar contra um time que, no caso hoje, o Vasco vai jogar contra o São Paulo. Pode ter certeza que os caras vão entrar bem motivados, vão entrar com muita vontade para jogar contra o São Paulo e mostrar que realmente que o Vasco, por mais que esteja na segunda divisão, é um time que poderia estar na primeira. Isso aí eles vão tentar mostrar com certeza. Cabe ao São Paulo não deixar que eles gostem do jogo, que eles façam um bom jogo no Morumbi, beleza? Então, São Paulo enfrenta hoje o Vasco às 21h30 no Morumbi pela Copa do Brasil. Pega o Palmeiras no Campeonato Brasileiro no sábado, às 19 horas também no Morumbi. E na outra quarta-feira que vem, lá em São Januário, jogo de volta contra o Vasco, também na quarta-feira, às 21h30, beleza? A gente espera aí que o Crespo continue mantendo esse bom retrospecto em mata-mata, né? Ele tá indo bem, pelo São Paulo mesmo, ganhou todos até agora, né?
Tá certo que o mais forte dos jogos do mata-mata que ele jogou pelo São Paulo foi a final contra o Palmeiras, né? Porque no Paulistão, nas quartas e na semi, era contra dois times do interior, então era tranquilo do São Paulo passar. E também na Copa do Brasil foi o 9 de julho também, que, né, o São Paulo, se fosse eliminado pelo 9 de julho, pelo 4 de julho, é, ia ficar embaçado, né? Beleza? Mas a gente espera que mantenha esse retrospecto. Lá no Defensa e Justiça ele também foi bem, enfim, ganhou até a Sul-Americana. Então a gente espera que ele vai bem hoje na Copa do Brasil e na hora que ele retornar para o Campeonato Brasileiro já no sábado, precisa vencer o Palmeiras de qualquer maneira. Beleza? O árbitro de hoje é o Wilson Pereira Sampaio, ele é um árbitro de Goiás. E o jogo tem transmissão da Rede Globo, beleza? Do mais é isso aí mesmo. Em relação ao Benedetto, segue a mesma situação. Tem hora que os caras falam que estão perto, né? Principalmente quem é assessorista do São Paulo fala que tá perto, tem hora que fala que tá longe, tem hora que fala que tem que se acertar com o Benedetto, tem hora que fala que tem que se acertar com o Olympique de Marseille, mas a novela continua. E infelizmente aí o jogo contra o Palmeiras tá chegando. Daqui a pouco, se o cara ficar muito em cima da hora, nem compensa muito, porque o cara precisava pelo menos chegar, entrosar, né? Entendeu? Jogar alguns jogos no Campeonato Brasileiro, ou até mesmo na Copa do Brasil, para quando chegasse contra o Palmeiras pela Libertadores, o cara tivesse já entrosado com a equipe, né? Tá certo? Que também para substituir o Pablo, o Vitor Bueno e o Éder não precisa muita coisa, mas enfim. Mas agora com o Luciano voltando, eu colocaria o Luciano de centroavante, porque o Luciano não é de perder gol, é lógico, que o Luciano ainda provavelmente não vai aguentar jogar um jogo titular. Mas para Libertadores, coloca o Luciano. O Luciano é fazedor de gol, entendeu? Foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro. Então a gente tem um fazedor de gol que é o Luciano, entendeu? O Luciano não é aquele 9 de ficar parado lá na frente, mas na hora que a bola sobra para ele, ele costuma guardar. Então se ficar enrolando muito, cara, infelizmente eu parto para outro, ou desiste do cara, sei lá. Porque, cara, é a primeira coisa também. Se esse cara quisesse vir jogar no São Paulo, é que nem a situação do Caleri. Se quisesse ter vindo já tinha vindo. Se não veio até agora também é porque não tá querendo jogar no São Paulo, entendeu? Ou aquele negócio, como a maioria dos jogadores hoje, eles não pensam em parte nenhuma da carreira. A única coisa que o jogador de futebol hoje, na sua grande maioria, eles só pensam no quê? No dinheiro. No dinheiro, dinheiro e a carreira dane-se. O cara prefere ficar encostado lá que nem ele joga no Olympique de Marseille, lá no banco, sem jogar, sem ter oportunidade nenhuma, do que de repente vir pro São Paulo e ser titular. Por quê? Porque lá ele ganha 2 milhões por mês, então pra ele tá tranquilo. Pra ele é importante mais o salário, né? Do que a carreira. Então é aquele negócio. Se o cara tem esse tipo de pensamento também, eu não sei nem se compensa o São Paulo trazer. E eu fico abismado que o São Paulo não tem um jogador na categoria de base, né? Que possa vir e jogar de centroavante. Que seja melhor que o Pablo, que seja melhor que o Vitor Bueno, que seja melhor que o Éder. Não é possível isso, cara. Que se investe tanto dinheiro na categoria de base e não tem um centroavante lá para trazer e pelo menos testar. Entendeu? Do mesmo jeito que subiu o Marquinhos recentemente aí, você vê, o Marquinhos tá indo até bem, cara. Nos 2 jogos que ele jogou aí foi bem, que ele jogou de titular, deu trabalho tanto pro Racing lá fazendo gol, pro Flamengo ele também acabou jogando bem, enfim. Porque se for, é duro se arriscar um dinheiro que nem no Benedetto, aí o cara vem, não joga nada e aí você perde dinheiro, é complicado, ele também já não é nenhum garoto, tá certo que vai ser por empréstimo, né? Mas enfim, vamos ver o que vira aí, mas por enquanto segue a novela Benedetto, beleza? Então hoje São Paulo e Vasco, 21h30, transmissão TV aberta da Rede Globo e torcendo pro São Paulo sair com uma vitória, beleza? Grande abraço a todos aí, galera. Se inscreva no canal aí, deixa um like e vamos São Paulo sempre.